Meus 13 filhos me faziam de escrava quando o pai viajava. Me obrigavam a carregar sacos de 60 quilos nas costas. Me batiam com vara se eu reclamasse. Mas quando engravidei do 14º filho, meu marido gritou na frente de todos: "Eu sou estéril há 5 anos. Essa criança não é minha." Naquela noite, a verdade destruiu aquela casa para sempre. Meus queridos, minhas queridas, boa tarde. Ou bom dia, ou boa noite, dependendo da hora que vocês estão me assistindo aí. Entrem, fiquem à vontade. Meu nome é Durvalina, mas todo mundo aqui me chama de Dina. Tenho 80 anos de idade e hoje eu vivo aqui em Ijuí, no Rio Grande do Sul, numa casinha simples, mas cheia de luz. Nesse momento, estou aqui na minha cozinha preparando umas tímias de bergamota para vender na feira do sábado. Olha, o cheiro tá uma delícia, viu? A fruta cozinhando com açúcar, aquele vapor doce subindo, as janelas embaçadas. Aprendi a fazer tímia com minha falecida sogra, lá nos anos 60, quando eu ainda era uma moça recém-casada. Naquele tempo eu fazia para a família inteira comer. Hoje faço para ter um dinheirinho extra e ocupar minhas mãos, que não param quietas nem um minuto. Tenho 6 panelas no fogão agora, todas borbulhando, enquanto mexo com a colher de pau. Essa mesma colher que uso há mais de 50 anos, olha só como tá gasta. Vou contando minha história para vocês. Gosto de fazer minhas tímias bem no ponto, sabe? Nem muito mole, nem muito dura. Tem que ter aquele brilho dourado quando tá pronta. Coloco em potinhos de vidro que eu mesma esterilizo, boto uma etiqueta feita à mão com o nome e a data e levo para vender. O pessoal já me conhece na feira. "Dona Dina, guarda uma chímia de bergamota para mim", eles pedem. Ah, e vocês que estão me assistindo agora, me façam um favor. Deixem um like nesse vídeo aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma história dessa vovó aqui. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo da Dina? De manhãzinha tomando café, no meio da tarde ou já de noitinha depois do jantar? Eu leio todos os comentários, viu? Fico feliz demais em saber de onde vocês são e que momento do dia de vocês eu faço companhia. Me conta, por gentileza. Vamos fazer uma corrente de carinho. Pois bem, meus queridos, hoje eu vou contar para vocês uma história muito difícil da minha vida. Uma história que me machucou profundamente, que me fez sofrer de um jeito que eu não desejo para ninguém. É sobre os meus 13 filhos homens, sobre o meu casamento, sobre uma traição que aconteceu, e sobre como Deus, no final, fez justiça do jeito dele. Não é fácil falar sobre isso. Tem dias que ainda dói. Mas eu aprendi que compartilhar nossas dores ajuda outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Então, enquanto mexo minhas tímias aqui, vou voltar no tempo. Vou contar desde o começo, desde quando eu era uma menina lá em Três Passos, também no Rio Grande do Sul, e conheci o homem que seria meu marido, o homem que mudaria minha vida para sempre. Preparem o coração, porque essa história é pesada. Mas no final, vocês vão ver que até nas situações mais escuras, sempre tem uma luz. Sempre tem um recomeço. Eu nasci em 1945, logo depois da guerra, numa casinha de madeira em Três Passos. Meu pai se chamava Arlindo, era um homem trabalhador, carpinteiro de profissão. Fazia móveis sob encomenda, cadeiras, mesas, guarda-roupas. Minha mãe, Dona Zenaide, era costureira. Costurava para fora, fazia vestidos para as mulheres da cidade, roupas de batizado, enxovais de casamento. A gente não tinha muito dinheiro, mas também não passava fome. Eu era a filha do meio. Tinha 2 irmãos mais velhos, o Odair e a Terezinha, e 2 mais novos, a Hortência e o Valdomiro. Nossa casa era pequena, 2 quartos só, mas minha mãe mantinha tudo limpo, arrumado, com cheiro de sabão de coco e alfazema. Lembro do barulho da máquina de costura da mãe, daquele tec-tec-tec o dia inteiro, e do cheiro de madeira que vinha da oficina do pai, que era nos fundos do quintal. A gente dormia apertado, eu e minhas irmãs numa cama, meus irmãos em outra. Mas era gostoso. No inverno, a gente se amontoava debaixo das cobertas de retalho que minha mãe fazia com sobras de tecido.
No verão, dormia com a janela aberta, ouvindo o canto dos grilos e o vento nas araucárias. Minha infância foi simples, mas feliz. Eu brincava na rua com as outras crianças. A gente fazia boneca de espiga de milho, brincava de pular corda, de esconde-esconde. Eu adorava subir nas árvores, coisa que minha mãe odiava. Durvalina, desce daí, menina. Isso não é coisa de moça, ela gritava. Mas eu subia mesmo assim, esfolava os joelhos, rasgava o vestido. Minha mãe me ensinou a costurar desde cedo. Com 7 anos, eu já sabia fazer bainha, pregar botão. Com 10, já bordava. Ela dizia: mulher tem que saber fazer de tudo em casa, nunca se sabe quando vai precisar. Ela também me ensinou a cozinhar. Eu fazia pão, fazia doce, fazia chímia, aquela mesma que faço até hoje. A minha mãe era muito boa no que fazia. Meu pai era mais calado, mais carinhoso do jeito dele. Nos domingos, depois da missa, ele levava a gente para comer pastel na praça. Era uma festa. A gente comia pastel de carne, tomava guaraná, ficava correndo pela praça até escurecer. Eram tempos bons, meus queridos, mas eu percebi, ainda criança, que minha mãe sofria em silêncio. Meu pai bebia, sabe? Não todo dia, mas nos finais de semana. Quando bebia, ficava bravo, gritava, quebrava coisas. Minha mãe aguentava tudo calada, limpava os cacos, fingia que não tinha acontecido nada. Eu via nos olhos dela a tristeza, mas ela nunca reclamava. É assim mesmo, Dina. Homem é homem. A gente aguenta porque é nosso dever, ela me dizia. Eu cresci vendo aquilo, vendo que mulher tinha que aguentar, que reclamar não adiantava, que a gente nascia para servir e calar a boca. Isso entrou na minha cabeça desde pequena, entende? E isso, lá na frente, me custou muito caro. Quando eu tinha 12 anos, conheci o Aristides. Ele era filho do dono da venda da cidade, um rapaz alto, forte, de olhos claros. Ele tinha 18 anos na época. Eu era só uma menina, mas ele já reparava em mim. Passava na frente da minha casa, me cumprimentava, puxava a conversa. Minha mãe ficava toda feliz. Olha, Dina, o filho do seu Gumercindo tá de olho em você. Ele vai herdar a venda, vai ser um bom partido, ela dizia. Eu, boba, achava aquilo bonito, achava que era amor, achava que ia ser igual nos filmes, que ele ia me tratar como princesa. Que inocência, meu Deus, que inocência. Quando completei 15 anos, minha mãe começou a apertar. Você já tá mocinha, Dina. Tá na hora de arrumar um marido. O Aristides já falou com seu pai, ele quer noivar com você. Eu nem sabia direito o que era casar, o que era ter uma casa, ter filhos. Mas eu obedeci, porque era assim que tinha que ser. Mulher não escolhia, mulher aceitava. Noivamos quando eu tinha 16 anos. Casei com 18. Naquele tempo, em 1963, era assim. Menina casava cedo, virava dona de casa, virava mãe. E eu virei tudo isso. Virei esposa do Aristides. E minha vida, que eu achava que ia ser um conto de fadas, virou um pesadelo que durou mais de 20 anos. Casei com o Aristides em março de 1963. A cerimônia foi simples, na igreja matriz de 3 Passos, com poucas pessoas. Minha mãe fez meu vestido, um vestido branco simples, com uma renda na barra. Eu estava nervosa, feliz, assustada, tudo junto. Achava que ia começar minha vida de verdade, que ia ser feliz. Fomos morar numa casa que o pai dele deu de presente. Uma casa de alvenaria, maior que a dos meus pais, com 3 quartos, sala, cozinha. Parecia um palácio para mim, que tinha crescido numa casinha apertada. O Aristides assumiu a venda do pai, e eu virei dona de casa. Limpava, cozinhava, lavava, passava. Era isso que se esperava de mim. Logo nos primeiros meses, eu engravidei. Em 1964, nasceu meu primeiro filho, o Juvenal. Foi um parto difícil, doloroso, mas quando botaram aquele bebezinho nos meus braços, eu chorei de felicidade. Eu era mãe, tinha 19 anos e era mãe. Mas o Aristides mudou depois que o Juvenal nasceu.
Ele ficou mais frio, mais distante. Reclamava de tudo. Essa comida tá sem sal. Essa roupa tá mal passada. Essa casa tá uma bagunça. Eu me esforçava, tentava fazer tudo perfeito, mas nunca era suficiente. Ele começou a gritar comigo, a me xingar, a me humilhar na frente dos outros. E começou a me bater. A primeira vez foi quando o Juvenal tinha 6 meses. Eu tinha queimado o feijão, sem querer. Ele chegou em casa, viu a panela queimada e me deu um tapa na cara. Eu fiquei em choque. Minha mãe sempre dizia que homem era assim, que a gente tinha que aguentar, mas sentir aquela dor, aquela humilhação... Foi horrível. Eu chorei escondida, mas no dia seguinte fiz tudo como se nada tivesse acontecido, porque era isso que eu tinha que fazer. Era isso que me ensinaram. Os anos foram passando e eu fui tendo filho atrás de filho. Em 1965, nasceu o Inácio. Em 1966, o Geraldo. Em 1968, o Aparecido. Em 1969, o Eustáquio. Em 1970, o Valdomiro. Em 1972, o Teodoro. Em 1973, o Isidoro. Em 1974, o Odair. Em 1976, o Jerônimo. Em 1977, o Durval. Em 1979, o Euclides. Em 1980, o Osvaldo. 13 filhos homens. 13. Cada gravidez me deixava mais fraca, mais cansada. Meu corpo não aguentava, mas o Aristides queria filhos. Queria homens para trabalhar com ele na venda, para carregar peso, para perpetuar o nome dele. Ele dizia: mulher serve para parir e cuidar. É sua obrigação. Ele criava os meninos do jeito dele. Desde pequenos, ele ensinava que mulher era inferior, que eu era inferior. A mãe de vocês é burra, não sabe de nada. Vocês têm que mandar nela, ele dizia. Os meninos cresceram ouvindo isso, cresceram achando que estava certo me tratar mal. Quando o Aristides começou a viajar para Porto Alegre para comprar mercadoria para a venda, viagens que duravam 1 semana, às vezes 10 dias, a situação piorou muito. Os meninos mais velhos, o Juvenal, o Inácio, o Geraldo, já eram rapazes fortes. Eles tinham entre 18 e 20 e poucos anos quando isso começou, lá pelo começo dos anos 1980. Quando o pai saía, eles viravam os donos da casa e me tratavam como escrava. Mãe, pega aquele saco de milho ali e leva lá para o depósito, o Juvenal mandava. O saco tinha 60 quilos, eu pesava 50 e poucos. Filho, eu não aguento carregar isso, eu dizia. Aguenta sim, velha preguiçosa. Pega logo, ele gritava. E eu pegava. Botava aquele peso nas costas, meus ossos estalando, minhas pernas tremendo, e carregava. Se eu demorava, eles riam. Olha lá, velhaca, nem para isso serve direito. Eles me faziam lavar roupa de madrugada no tanque, roupa suja de graxa, de barro, de suor. Pilhas e pilhas de roupa. Minhas mãos sangravam de tanto esfregar no sabão. Se eu reclamava, eles jogavam mais roupa no chão. Lava tudo de novo, que tá fedendo, eles diziam. Me obrigavam a cozinhar 3, 4 panelas de comida por refeição, porque comiam feito cavalos. E se a comida não estava do jeito que eles queriam, eles jogavam o prato no chão. Limpa isso aí, sua inútil, eles mandavam. E eu limpava de joelhos, chorando. Teve uma vez que o Inácio me mandou buscar lenha no mato, lenha pesada, troncos grossos. Eu voltei com os braços ralados, cheios de farpas. Ele olhou e disse: isso aí não dá nem para acender o fogão, vai buscar mais. Eu implorei: filho, por favor, tô cansada. Ele pegou uma vara de marmelo que tinha encostada na parede e me bateu nas costas. 3, 4 variadas. Eu gritei de dor. Meus outros filhos estavam na sala, ouviram e não fizeram nada. Riram. Eu entrei numa tristeza tão profunda, meus queridos. Eu não queria mais viver. Eu acordava de manhã e já começava a chorar. Eu não tinha forças. Eu não tinha alegria. Eu era só um corpo vazio, andando pela casa, servindo aqueles homens que eu tinha parido, que eu tinha criado e que me odiavam. Eu me sentia menos que nada, menos que um cachorro, porque cachorro, pelo menos, recebe carinho. Eu não recebia nada, só pancada, só humilhação, só desprezo. E o pior é que eu não via saída. Para onde eu ia fugir? Eu não tinha dinheiro,
Não tinha estudo. Não tinha família que me acolhesse. Meus pais já tinham morrido, meus irmãos estavam longe. Eu estava presa naquela casa, naquela vida. Até que aconteceu uma coisa que mudou tudo. Foi num dia de abril de 1985. Eu tinha 40 anos. O Aristides tinha viajado para Porto Alegre de novo. Os meninos tinham saído para trabalhar na venda e no depósito. Eu estava sozinha em casa, chorando na cozinha, quando bateram na porta. Era um homem que eu não conhecia. Ele era vendedor de tecidos, andava de cidade em cidade vendendo retalhos, linhas, botões. Ele era magro, moreno, com uns 40 e poucos anos e tinha um sorriso gentil. "Bom dia, dona. A senhora quer ver uns tecidos?" Ele perguntou, tirando o chapéu. Eu enxuguei as lágrimas rápido e disse que não tinha dinheiro. Ele viu que eu estava mal. "A senhora está bem?" Ele perguntou com uma voz tão suave, tão preocupada, que eu desabei. Eu contei tudo para aquele estranho, tudo. O Aristides, os filhos, os maus tratos, a solidão, o desespero. Ele me ouviu com paciência, com respeito. Ele me chamou de Dona Durvalina. Fazia anos que ninguém me chamava pelo meu nome com respeito. Para meu marido, eu era essa aí. Para meus filhos, a velha. Ele me deu um copo d'água, me disse palavras de conforto, me disse que eu era forte, que eu merecia ser tratada com dignidade. E eu, carente de afeto, carente de um olhar humano, me apeguei àquelas palavras como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Ele voltou no dia seguinte e no outro. A gente conversava, só conversava. Mas depois de uma semana, quando ele ia embora da cidade, eu fiz uma coisa que nunca imaginei que faria. Eu me deitei com ele. Não foi por desejo, foi por necessidade. Necessidade de me sentir gente, de me sentir viva, de me sentir mulher e não um animal de carga. Ele me tratou com carinho, com delicadeza, me fez sentir que eu importava, mesmo que fosse só por algumas horas. Ele foi embora no dia seguinte e eu nunca mais vi ele, nem sei o nome dele. Mas aquele encontro deixou uma marca. 2 meses depois, eu percebi que estava grávida. Quando eu descobri que estava grávida, entrei em pânico. Eu tinha 40 anos, tinha tido 13 filhos e achava que não ia mais engravidar. Meu corpo estava cansado, acabado. Mas ali estava eu, grávida de novo. E dessa vez, não era do meu marido. Eu tentei esconder. Usei roupas mais largas, faixas apertadas na barriga. Mas com 3, 4 meses, a barriga começou a crescer de um jeito que não dava mais para disfarçar. Foi o Juvenal quem percebeu primeiro. "Mãe, a senhora tá gorda ou tá prenha?" Ele perguntou rindo, na frente dos irmãos. Eu fiquei vermelha, não sabia o que responder. "Olha lá, a velha tá prenha mesmo. O pai ainda dá conta." O Inácio gritou. Eles fizeram uma festa. Bateram palma, riram, comemoraram. "Mais um soldado para a tropa", o Geraldo disse. Eles ficaram felizes porque achavam que era mais um irmão para eles mandarem, mais um homem para trabalhar na venda, mais um para perpetuar o sobrenome do pai. Eles não faziam ideia da bomba que estava por vir. Eu tremia toda vez que pensava no Aristides descobrindo, porque eu sabia de uma coisa que ninguém mais sabia. Eu sabia que aquela criança não podia ser dele. Não porque eu tinha certeza de quem era o pai. Eu sabia que era do vendedor de tecidos, mas porque alguns anos antes, o Aristides tinha me contado um segredo. Um segredo que ele guardava com vergonha, com medo de perder a fama de macho que ele tinha na cidade. Foi em 1980, 5 anos antes de eu engravidar. O Aristides estava ajeitando uns caixotes pesados no depósito da venda quando um cavalo se assustou e deu um coice nele, um coice violento, bem na virilha. Ele caiu no chão, gemendo de dor, ficou roxo, quase desmaiou. Levaram ele para o hospital da cidade. Ele ficou internado 3 dias. Quando voltou, estava calado, sombrio. Eu perguntei o que o médico tinha dito, mas ele não quis falar. Passou semanas estranho, fechado, até que uma noite, depois de beber, ele me contou. O médico disse que eu não vou mais poder ter filho. O coice estragou tudo lá embaixo. Eu sequei, Durvalina.
Mas isso fica entre a gente, ouviu? Ninguém pode saber. Ninguém. Eu não vou perder meu respeito na cidade por causa disso, ele disse, com a voz embargada de vergonha e raiva. Eu jurei que não contaria para ninguém. E não contei. Nem para meus filhos, nem para ninguém. Guardei aquele segredo como ele mandou. Mas agora, 5 anos depois, eu estava grávida. E o Aristides ia entender na mesma hora que aquela criança não era dele. Porque ele sabia que era impossível. Ele estava viajando quando meus filhos descobriram minha gravidez. Mas quando ele voltou, em agosto de 1985, a notícia já tinha se espalhado. Os vizinhos comentavam: Dona Durvalina está esperando outro filho do seu Aristides, com 40 anos. Que homem potente! As pessoas vinham cumprimentar, e meus filhos estavam orgulhosos do pai. Lembro do dia que ele chegou. Era uma tarde de sábado. Ele estacionou a caminhonete na frente de casa, entrou pela porta da cozinha com a sacola de viagem no ombro. Eu estava lá, descascando batatas para o jantar, com 6 meses de barriga já, bem visível. Meus 13 filhos estavam na sala, conversando alto, fazendo barulho. Quando ouviram o pai chegar, correram para a cozinha. Pai, o senhor viu? A mãe tá prenha de novo. O senhor é o cara, o Juvenal disse, dando tapinhas nas costas do pai. Os outros riram, concordaram. 40 anos e ainda fazendo filho. O senhor é um garanhão mesmo, o Geraldo disse. Eu olhei para o rosto do Aristides. E vi a mudança. Ele olhou para minha barriga. Ficou pálido, branco como cera. Os olhos dele se arregalaram. A boca dele abriu, mas não saiu som nenhum. Ele largou a sacola no chão. Os meninos estranharam. Pai, o senhor tá bem? O Inácio perguntou. O Aristides não respondeu. Ele ficou me olhando, e eu vi nos olhos dele o ódio, a raiva, o desespero. Ele sabia. Ele sabia que não era filho dele. E agora ia ter que decidir o que fazer. Revelar para todo mundo que ele era estéril e perder o respeito da cidade ou engolir a traição em silêncio. Ele não disse nada naquele dia. Jantou em silêncio. Não olhou para mim, não olhou para os filhos. Depois do jantar, trancou-se no quarto. Eu dormi na sala, com medo do que ele ia fazer. Nos dias seguintes, ele ficou estranho. Frio, distante, mas sem explodir. Eu achava que ele ia me matar, que ia me espancar, mas ele não fez nada. Só me olhava com ódio, um ódio silencioso, profundo, assustador. Eu percebi que ele estava planejando alguma coisa, que ele estava segurando a raiva, esperando o momento certo para agir. E eu sabia que, quando ele agisse, ia ser terrível. Eu vivia em pânico constante. Meu coração disparava toda vez que ele chegava perto. Eu não conseguia comer direito, não conseguia dormir. Minha barriga crescia, mas eu estava cada vez mais fraca, mais magra, mais doente de tanto medo. Meus filhos não percebiam nada. Eles continuavam me tratando mal, me fazendo de escrava. E agora, com a barriga grande, eu não conseguia carregar peso, não conseguia trabalhar do jeito que eles queriam. Eles reclamavam, me xingavam. Tá usando essa barriga de desculpa para não trabalhar, sua vagabunda, o Teodoro dizia. Teve um dia que o Isidoro me mandou lavar o quintal inteiro, com balde e vassoura. Eu estava de 7 meses, mal conseguia me abaixar. Eu implorei. Filho, eu não aguento. Por favor. Ele cuspiu no chão, perto do meu pé. Lava logo, senão você vai se arrepender, ele disse. Eu lavei. Fiquei de joelhos, ensaboando o chão, com a barriga pesando, as costas doendo. Cada movimento era uma agonia. Minhas pernas tremiam. Minha coluna parecia que ia quebrar. O sabão entrava nas feridas das minhas mãos, ardia que nem fogo. E as lágrimas caíam na água com sabão, se misturando com meu suor, com minha dor. Quando terminei, já era noite. Eu mal conseguia levantar. Fiquei apoiada na parede, respirando com dificuldade, sentindo a barriga endurecer. Entrei para dentro da casa, me arrastando. Ninguém tinha preparado jantar. Ninguém tinha se preocupado comigo. Eles estavam todos na sala, assistindo televisão, rindo, como se nada tivesse acontecido.
Naquela noite, eu senti as primeiras contrações. Contrações fortes, dolorosas. Eu achei que ia perder o bebê. Fiquei sangrando um pouco. Fiquei de repouso 3 dias, sozinha no quarto, porque ninguém ligou. Ninguém perguntou se eu estava bem. Ninguém se importou. Eu rezava toda noite. Pedia para Deus me dar forças. Pedia para Deus proteger aquela criança inocente que estava no meu ventre. Pedia para Deus me mostrar uma saída daquela situação. Mas a resposta não vinha. O silêncio de Deus era ensurdecedor. Nas semanas que se seguiram, o Aristides começou a ficar ainda mais estranho. Ele passava horas trancado no quarto. Ouvi ele conversando sozinho, murmurando coisas que eu não entendia. Ele parou de comer direito. Emagrecer. Os olhos dele ficaram fundos, com olheiras escuras. Ele parecia um fantasma andando pela casa. Uma noite, eu acordei e vi ele parado na porta do meu quarto, só me olhando no escuro. Fiquei paralisada de medo. Ele ficou ali, parado, por minutos que pareceram horas. Depois, virou e foi embora, sem dizer nada. Eu não consegui mais dormir naquela noite. Meus filhos começaram a perceber que algo estava errado com o pai, mas não sabiam o quê. "Pai tá doente?" Eles perguntavam entre si. Mas ninguém se preocupava o suficiente para fazer alguma coisa. E o Aristides continuava calado, esperando o momento certo para explodir. A gravidez chegou aos 9 meses em janeiro de 1986. Eu estava enorme, inchada, exausta. Cada movimento era um esforço. Meus pés não cabiam mais nos sapatos. Minhas costas doíam tanto que eu mal conseguia ficar em pé. Mas eu continuava trabalhando, porque meus filhos não deixavam eu parar. O Aristides continuava calado. Ele me olhava com aquele ódio nos olhos, mas não falava nada. Eu sabia que ele estava esperando o bebê nascer. Eu sabia que, quando nascesse, algo terrível ia acontecer. Eu sentia no ar, como quem sente que a tempestade vai cair. Numa noite de janeiro, eu estava na cozinha preparando o jantar. Eram quase 8 horas da noite. Eu tinha feito arroz, feijão, carne moída, farofa, tudo do jeito que eles gostavam. Coloquei tudo na mesa grande da sala. Meus 13 filhos sentaram, e o Aristides sentou na cabeceira. Eu servi todos, um por um, enchendo os pratos. Quando todos estavam servidos, eu sentei na outra ponta da mesa, longe do Aristides. Peguei meu prato, pequeno, com um pouco de arroz e feijão. Eu não tinha fome. Meu estômago estava apertado pela barriga e a ansiedade não me deixava comer. De repente, o Aristides levantou. Ele empurrou a cadeira com tanta força que ela caiu para trás com um estrondo. Todos pararam de comer e olharam para ele. Eu gelei. Ele foi até a porta da sala e passou a chave. Trancou. Meu coração disparou. "Aristides, o que você está fazendo?" Eu perguntei com a voz trêmula. Ele não respondeu. Ele foi até o aparador e pegou a faca de carne, aquela faca grande que a gente usava para cortar churrasco. Ele ficou parado no meio da sala, segurando a faca, olhando para mim com aquele ódio que eu via fazia meses. "Pai, o que foi?" o Juvenal perguntou confuso. Os outros filhos também ficaram sem entender. O Aparecido largou o garfo. O Teodoro se levantou da cadeira. Todos ficaram olhando para o pai, esperando uma explicação. Aristides apontou a faca para mim e gritou, com uma voz que nunca tinha ouvido antes, uma voz rouca, cheia de ódio e desespero. "Vocês são um bando de burros! Vocês estão rindo do quê? Vocês acham que esse filho é meu?" A sala ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante. Os meninos se entreolharam, sem entender. "Claro que é seu, pai. É mais um irmão nosso", o Inácio disse, confuso. Aristides deu um murro na mesa com tanta força que os pratos pularam. Alguns copos caíram, derramando água. "Não é meu. Eu sou estéril há 5 anos. Um cavalo me capou. Eu não posso ter filho." A bomba explodiu. Meus filhos ficaram em choque. O Geraldo ficou de boca aberta. O Aparecido largou o garfo no prato com um barulho metálico. O Eustáquio levantou da cadeira, empurrando ela para trás.
Eles olharam para o pai, depois para mim, depois para o pai de novo. O quê? Como assim, estéril? O Juvenal perguntou incrédulo, a voz saindo quase num sussurro. Eu sou estéril, desde 1980. O médico me disse que eu nunca mais ia ter filho, e essa vagabunda aí tá prenha. Então me digam, de quem é esse filho? Ele berrou, a voz ecoando pelas paredes. Todos os olhos se voltaram para mim. 13 pares de olhos, cheios de raiva, de confusão, de ódio. E o Aristides, com a faca na mão, vindo na minha direção, os passos pesados no chão de madeira. Fala! Quem foi o desgraçado? Ele berrou, levantando a faca acima da cabeça, a lâmina brilhando na luz fraca da lâmpada. Eu me levantei, as pernas bambas, as mãos tremendo. Minha barriga enorme, meu corpo fraco, mas naquele momento alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não sei se foi coragem, se foi desespero, ou se foi a certeza de que eu ia morrer de qualquer jeito. Mas eu olhei para aquele homem, para aqueles filhos, e eu falei. Falei com uma voz que eu não sabia que tinha. Foi o vendedor de tecidos que passou aqui em abril. Eu disse com a voz firme, olhando direto nos olhos do Aristides. Ele foi o único homem que me tratou como gente nos últimos 20 anos. Ele me chamou de Dona Durvalina. Ele não me xingou. Ele não me bateu. Ele me deu um copo d'água sem jogar na minha cara. E eu me deitei com ele porque eu precisava sentir que eu ainda era uma pessoa, e não um animal de carga nessa casa. O silêncio que se seguiu foi de morte. O Aristides ficou roxo. As veias do pescoço dele saltaram, pareciam que iam explodir. A mão dele que segurava a faca tremia. Ele levantou a faca mais alto, pronto para me esfaquear. Os músculos dos braços dele ficaram tensos. Eu fechei os olhos, esperando o golpe. Mas o golpe não veio. Ouvi um barulho estranho, um gemido abafado, um som que não era humano. Abri os olhos e vi o Aristides com a mão no peito. A faca caiu no chão com um estrondo metálico que ecoou pela sala inteira. Ele ficou branco. Não aquele branco de susto, mas um branco de morte, de cera, de cadáver. Tentou falar, mas só saiu um som engasgado, um gargarejo horrível. Ele cambaleou, deu 2 passos para trás, levou as 2 mãos no peito, apertando, apertando, como se quisesse arrancar o coração para fora. E caiu. Caiu de cara no prato de comida. O corpo dele deu um espasmo violento, depois outro mais fraco, depois ficou completamente imóvel. O arroz e o feijão grudaram no rosto dele, misturados com um fio de saliva que escorria da boca aberta. Meus filhos gritaram. O Juvenal correu para o pai, derrubando a própria cadeira no caminho. Ele virou o corpo do pai de costas, com dificuldade porque o Aristides era um homem grande. Os olhos do Aristides estavam abertos, parados, vidrados no teto, sem ver nada. A boca dele estava aberta, congelada num último grito silencioso, com um fio de baba escorrendo pelo queixo. Pai, pai! O Juvenal gritava, sacudindo ele, batendo no rosto dele, tentando fazer ele acordar. Mas o Aristides não respondia, não piscava, não respirava. Ele estava morto. Infarto fulminante. A raiva, a vergonha, o segredo revelado na frente dos filhos, a traição. O coração dele não aguentou. Explodiu por dentro. A sala virou um caos. Meus filhos choravam, gritavam, corriam de um lado para o outro sem saber o que fazer. Alguns tentavam reanimar o pai, pressionando o peito dele. Outros gritavam por ajuda. O Valdomiro correu até a casa da vizinha. A vizinha veio, viu a cena e chamou o médico. O médico chegou meia hora depois. Examinou o corpo, confirmou o que todos já sabiam. Morte por infarto agudo do miocárdio. Morreu na hora. Não tinha nada que pudesse ser feito. Levaram o corpo do Aristides para ser preparado para o velório. E eu fiquei ali, de pé no meio daquela sala, com minha barriga de 9 meses, olhando para aqueles 13 homens que eu tinha parido e que agora me olhavam como se eu fosse um monstro, um demônio que tinha destruído a família deles. Você matou nosso pai, o Juvenal disse, com a voz cheia de ódio, apontando o dedo para mim.
Você é uma assassina, uma vadia. Você nos envergonhou. Envergonhou o nome dessa família. Todo mundo vai saber. A cidade inteira vai saber que você traiu nosso pai. Eles não me bateram naquela noite. Acho que estavam em choque demais, mas eu sabia que eu não podia ficar ali. Eu sabia que, se eu ficasse, eles iam me matar. Talvez não naquela noite, mas logo. Talvez no dia seguinte ou na semana seguinte. Mas eles iam. Naquela mesma noite, enquanto eles velavam o corpo do pai na sala, prepararam o corpo ali mesmo, botaram flores em volta, acenderam velas. Eu arrumei uma trouxa com algumas roupas. Peguei um vestido, uma saia, 2 blusas, uma muda de roupa íntima. Peguei o pouco de dinheiro que tinha escondido numa lata de biscoito no fundo do armário. Não era muito, mas era tudo que eu tinha. E saí daquela casa. Grávida de 9 meses, sozinha, no meio da madrugada, com uma trouxa nas costas e o medo no peito, eu andei pelas ruas vazias de 3 passos até a rodoviária. Eram quase 3 da manhã. A cidade dormia. Só os cachorros me acompanhavam, latindo de longe. Cheguei na rodoviária, sentei num banco e esperei. Esperei o primeiro ônibus que saísse dali. Não importava para onde, eu só precisava ir embora. O primeiro ônibus era para Ijuí. Saía às 5 da manhã. Comprei a passagem com o dinheiro que tinha, e quando o ônibus chegou, eu entrei. E nunca mais voltei. Cheguei em Ijuí de madrugada, num frio de rachar. Era inverno, janeiro, e eu estava só com um casaquinho fino e uma trouxa de roupa. Desci do ônibus na rodoviária, com a barriga enorme, as pernas inchadas, sem saber para onde ir. Eu não conhecia ninguém naquela cidade. Não tinha família, não tinha amigos, não tinha casa. A rodoviária era pequena, com poucos bancos de madeira e uma lanchonete fechada. Estava vazia. Só tinha eu e um funcionário da limpeza, um senhor idoso que varria o chão. O frio entrava pelas portas abertas, me cortava até os ossos. Sentei num banco da rodoviária e chorei. Chorei de medo, de cansado, de desespero. Eu tinha fugido do inferno, mas não sabia se ia sobreviver. Estava grávida de 9 meses, sozinha, sem dinheiro, sem nada. O bebê mexia dentro de mim, chutava minhas costelas e eu me sentia culpada. O que eu fiz contigo, minha criança? Que futuro eu posso te dar? Eu pensava, com as mãos na barriga. Foi aí que uma mulher se aproximou de mim. Ela tinha chegado num ônibus que vinha de outra cidade. Trazia uma sacola de compras nas mãos. Ela era mais velha, devia ter uns 60 anos, baixinha, gordinha, com um chale de crochê nos ombros e um olhar doce. Tinha cabelos brancos presos num coque, rugas ao redor dos olhos que mostravam que ela sorria muito. Ela sentou do meu lado devagar e perguntou com voz gentil: "Filha, você tá bem? Precisa de ajuda?" Eu olhei para ela e alguma coisa no jeito dela me fez confiar. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero, talvez fosse a bondade que eu via nos olhos dela. Contei tudo. Contei que tinha fugido de casa, que estava grávida, que não tinha para onde ir. As palavras saíam atropeladas, entre soluços. Ela me ouviu com paciência, sem me julgar, sem me interromper. Só balançava a cabeça de vez em quando, com compaixão. "Meu nome é Olinda", ela disse quando terminei de falar. "Eu moro aqui perto, numa casa simples. Tenho um quartinho nos fundos que não uso mais. Era do meu marido, que Deus o tenha, ele usava para guardar ferramentas, mas já faz anos que ele faleceu. Limpei o quarto, botei uma cama velha lá. Se você quiser, pode ficar lá até o bebê nascer. Depois a gente vê o que faz. Não posso te prometer luxo, mas posso te prometer um teto e comida quente." Eu não acreditei na bondade daquela mulher. Depois de tanto tempo sendo tratada como lixo, alguém estava me estendendo a mão sem pedir nada em troca. Eu agradeci, chorando ainda mais, dessa vez de alívio e gratidão. Ela me ajudou a levantar, pegou minha trouxa e fomos caminhando devagar até a casa dela. A casa da Dona Olinda ficava a umas 10 quadras da rodoviária. Era humilde, de madeira pintada de branco, com um portãozinho verde que rangia quando abriu. Tinha 3 cômodos pequenos,
uma salinha com sofá velho e uma mesinha de centro, uma cozinha com fogão a lenha e uma mesa simples, e o quarto dela. O quartinho nos fundos tinha uma porta que dava para o quintal. Era pequeno, mas limpo. Tinha uma cama de solteiro com colchão fino, um armário velho de uma porta só e uma janelinha que dava para o quintal cheio de árvores frutíferas. Não é muito, mas é seu enquanto você precisar, ela disse, colocando minha trouxa em cima da cama. Para mim, era um palácio. Era meu. Era seguro. Ninguém ia me bater ali. Ninguém ia me xingar. Ninguém ia me humilhar. Dona Olinda morava sozinha. Era viúva, sem filhos. Ela tinha uma pensão pequena que mal dava para viver, mas mesmo assim, me acolheu. Me deu comida, me deu carinho, me tratou como filha. Ela fazia sopa de legumes, pão caseiro, chá de ervas, conversava comigo, me fazia rir com histórias do tempo dela. Me fez sentir humana de novo. 10 dias depois que cheguei em Ijuí, em fevereiro de 1986, minha filha nasceu. Foi num hospital público da cidade, um parto normal, difícil, doloroso. Durou quase 12 horas. Eu gritei, chorei, pensei que ia morrer. Dona Olinda ficou comigo o tempo todo, segurando minha mão, limpando meu suor, me dando força. Você aguenta, Dina. Você é forte. Essa criança precisa de você, ela dizia. E quando finalmente colocaram aquela menina nos meus braços, eu chorei de felicidade. Ela era pequenininha, com cabelinhos escuros molhados, olhinhos puxados que piscavam tentando se acostumar com a luz, e chorava forte, com os punhos cerrados. Era perfeita. Eu dei o nome dela de Marinalva. Marinalva, porque significa nascida do mar, e eu sentia que ela tinha nascido no meio de uma tempestade, mas ia trazer a calmaria para minha vida. Dona Olinda me ajudou com tudo. Me ensinou a cuidar da bebê, como dar banho, como trocar fralda, como fazer ela arrotar depois de mamar. Me deu roupinhas que ela tinha guardado de sobrinhos que tinham crescido, me deu fraldas de pano que ela mesma costurava com retalhos velhos. Ela fazia papinha para a Marinalva quando começou a comer sólidos. Ela ficava acordada de noite quando a bebê chorava, me ajudava a acalmar ela. Ela foi minha mãe, minha amiga, meu anjo. Foi tudo que a minha própria mãe nunca conseguiu ser para mim. Quando a Marinalva completou 2 meses, eu comecei a procurar trabalho. Eu precisava me sustentar. Precisava retribuir a bondade da Dona Olinda. Não podia viver de favor para sempre. Mas era difícil. Eu não tinha estudo, não tinha referências e tinha uma bebê pequena. Bati em várias portas. Ofereci meus serviços como faxineira, como lavadeira, como cozinheira. Mas ninguém queria contratar uma mulher com bebê de colo. Foi a Dona Olinda quem me deu a ideia que mudou tudo. Dina, você sabe fazer chímia, né? Aquelas conservas doces? Doce de leite, geleia, essas coisas? Por que você não faz para vender na feira? Tem gente aqui em Ijuí que vive disso. A feira é todo sábado de manhã na Praça Central. Você leva seus potinhos, monta uma barraquinha e vende. É trabalho honesto e você pode fazer em casa cuidando da bebê ao mesmo tempo, ela disse. Eu pensei bem. Eu sabia fazer chímia, tinha aprendido com minha sogra lá nos anos 60, quando eu tinha acabado de casar. Sabia fazer doce de leite, sabia fazer geleia de goiaba, de figo, de bergamota, sabia fazer pão, sabia fazer bolos. Por que não tentar? Dona Olinda me emprestou dinheiro para comprar as primeiras frutas e o açúcar. Fui na feira numa sexta-feira, comprei bergamota que estava barata e um pouco de açúcar. Voltei para casa e comecei a trabalhar. Passei a noite toda fazendo chímia. Cozinhei a bergamota, mexi, até ficar no ponto. O cheiro doce encheu a casinha inteira. Dona Olinda me deu potinhos de vidro que ela tinha guardado. Potes de geleia comprada que ela tinha lavado e guardado. Enchi 6 potinhos, tampei, deixei esfriar. Pela manhã, fiz etiquetas à mão, com papel e caneta, escrevendo Chimia de Bergamota, Dona Dina, em cada uma. No primeiro sábado, carreguei meus 6 potinhos numa caixa de papelão e fui para a feira.
Dona Olinda ficou com a Marinalva. Cheguei na praça cedo, às 6 da manhã. A feira estava se montando. Tinha barraca de verdura, de fruta, de queijo, de pão. Achei um cantinho vazio, estendi um pano velho no chão e coloquei meus 6 potinhos em cima. Fiquei com vergonha no começo. Achei que ninguém ia comprar. Mas aos poucos, as pessoas começaram a passar, a olhar, a perguntar. "Quanto tá a chímia, dona?" Uma senhora perguntou. Eu cobrei barato, quase nada. "Vou levar 2, ela disse. 1 hora depois, tinha vendido todos os 6 potinhos. Eu não acreditei. Fiquei tão feliz que chorei ali mesmo, no meio da feira. Com aquele dinheiro, paguei as frutas e o açúcar que Dona Olinda tinha me emprestado. Sobrou um pouquinho para ajudar com a comida da casa, e ainda comprei mais frutas para fazer mais chímia na semana seguinte. Fui aumentando aos poucos. Na segunda semana, levei 10 potinhos. Vendi todos. Na terceira, levei 15. Vendi todos. Comecei a fazer doce de leite também, que tinha boa saída. Comprava leite barato, cozinhava horas e horas, mexendo sem parar até ficar cremoso e dourado. O pessoal adorava. Em 3 meses, já estava fazendo 20 potinhos por semana. Em 6 meses, 30. Em 1 ano, 50. O dinheiro era pouco, mas dava para ajudar a Dona Olinda com as despesas da casa, a luz, a água, o gás e comprar leite e fraldas para a Marinalva. Eu me sentia útil de novo, me sentia gente. A Dona Olinda cuidava da bebê enquanto eu trabalhava. Ela adorava a Marinalva. Chamava ela de neta do coração. Cantava cantigas de ninar para ela dormir, fazia brinquedinhos de pano, conversava com ela mesmo quando a Marinalva ainda era muito pequena para entender. E a Marinalva crescia saudável, gordinha, feliz. Era uma criança alegre, que sorria para todo mundo, que nunca chorava sem motivo. Era o oposto completo dos meus 13 filhos homens, que tinham sido criados na raiva e no ódio. Os anos foram passando. Eu continuei morando com a Dona Olinda, vendendo chimia na feira todo sábado, criando minha filha com todo o amor que eu tinha no coração. A gente vivia apertado financeiramente, mas vivia em paz. Sem gritos, sem pancadas, sem humilhações. Só eu, a Marinalva e a Dona Olinda formando uma família improvável, mas verdadeira. A Marinalva cresceu feliz. Ela foi parar a escola, tirava notas boas, tinha amiguinhas. Eu ia nas reuniões da escola, via o boletim dela, ficava orgulhosa. Ela me ajudava em casa, mas nunca como escrava, sempre como filha que quer ajudar a mãe. A gente conversava, ria, se abraçava. Eu criei ela diferente. Criei ela para ser livre, para ter voz, para não aceitar ser maltratada por ninguém. Em 1995, quando a Marinalva tinha 9 anos, a Dona Olinda faleceu. Ela morreu dormindo de velhice, com 80 e poucos anos. Eu acordei de manhã e fui levar café para ela, como fazia todo dia. Ela estava na cama, de olhos fechados, com um sorriso tranquilo no rosto, mas não estava respirando. Eu chorei muito, chorei por dias. Ela tinha sido minha salvação. Tinha sido a mãe que eu nunca tive de verdade. Tinha me acolhido quando o mundo inteiro tinha me abandonado. Ela deixou a casinha para mim. Não tinha filhos, não tinha outros parentes próximos. O advogado me chamou, me mostrou o testamento. Estava escrito à mão, com a letra tremida dela. Deixo minha casa para Durvalina e sua filha Marinalva, que foram a família que Deus me deu no final da vida. Que elas sejam felizes aqui. Fiquei morando na casinha. Continuei vendendo chimia. Criei a Marinalva com muito amor, muito carinho. Dei para ela o que eu nunca tive: respeito, dignidade, liberdade, educação. Ela estudou, se formou professora, casou com um homem bom chamado Jair, que a respeita, que a trata como igual. Eles têm 3 filhos lindos, e meus 13 filhos? Nunca mais vi, nunca mais procurei. Ouvi dizer, muitos anos depois, por alguém de 3 Passos que tinha se mudado para Ijuí, que eles brigaram pela herança do pai, que a venda faliu, que se separaram, cada um seguindo seu caminho, mas não quis saber mais.
Aquela parte da minha vida morreu no dia que o Aristides caiu de cara no prato de comida. Eu renasci em Ijuí. Renasci quando a Dona Olinda me estendeu a mão. Renasci quando a Marinalva nasceu. E hoje eu sou feliz. Não tenho muito, mas tenho o que importa: paz, dignidade e amor. Hoje, com meus 80 anos, eu vivo uma vida simples, mas cheia de significado. Acordo cedo, todo dia, com o canto dos passarinhos lá fora. Essa casinha que a Dona Olinda me deixou é pequena, mas é minha. Pintei as paredes de amarelo claro, plantei umas flores no quintal e mantenho tudo arrumadinho, do jeitinho que eu gosto. Minha rotina é tranquila. Faço meu café da manhã, café com leite, pão caseiro com chimia, às vezes um pedaço de bolo de fubá, e depois começo meu trabalho. Continuo fazendo chímia para vender na feira do sábado, igual faço há quase 40 anos. Não é por necessidade, porque minha filha Marinalva me ajuda com as despesas. Faço porque gosto, porque me mantém ocupada, porque é meu orgulho. Toda segunda, quarta e sexta eu faço chímia. Compro as frutas na própria feira: bergamota, goiaba, figo, abóbora. Escolho as mais bonitas, levo para casa, lavo, descasco, corto, coloco para cozinhar nas panelas grandes que uso há décadas. O cheiro doce que se espalha pela casa me traz paz. Me traz boas lembranças da Dona Olinda, que me ensinou a transformar fruta em doce, desespero em esperança. Faço tudo com calma, sem pressa. Mexo com a colher de pau velha, provo o ponto, coloco nos potinhos de vidro, boto as etiquetas escritas à mão. Cada potinho é feito com carinho. O pessoal da feira me conhece. Dona Dina, guarda uma chímia de bergamota para mim. Eles pedem toda semana. Tem cliente que compra de mim há mais de 20 anos. No sábado de manhã, acordo às 5, arrumo meus potinhos numa caixa de papelão e vou para a feira. Minha filha Marinalva me leva de carro. Fica comigo até eu montar a barraquinha e depois volta para buscar no final da manhã. Na feira, eu converso com as outras feirantes, com os clientes, dou risada, conto histórias. É meu momento social da semana. Aos domingos, a casa enche. Minha filha Marinalva vem com o marido dela, o Jair, e os 3 netos, o Gabriel, que tem 15 anos, a Sofia, que tem 12, e o pequeno Miguel, que tem 8. Eles chegam de manhã, fazendo barulho, enchendo a casa de vida. Eu faço almoço para todo mundo: arroz, feijão, carne assada, salada e sempre uma sobremesa especial. Os netos me ajudam na cozinha. A Sofia adora fazer brigadeiro comigo. O Gabriel me ensina a mexer no celular, a ver as fotos, a mandar mensagem. O Miguel me abraça e diz: "Vó, você é a melhor vó do mundo." Essas coisas simples enchem meu coração. À tarde, a gente senta no quintal, debaixo da sombra da jabuticabeira, toma chimarrão, come bolo. Eu conto histórias do meu tempo, mas só as boas. Conto de quando era criança em 3 Passos, das brincadeiras, das festas. Não conto do sofrimento. Eles não precisam carregar esse peso. Minha filha Marinalva é professora de português numa escola municipal. Ela é uma mulher forte, independente, feliz. Casou por amor com o Jair, que é técnico de informática, um homem bom, trabalhador que a respeita. Eles têm uma casa bonita, simples, cheia de amor. É tudo que eu sempre quis e nunca tive. Quando olho para a Marinalva, me enche de orgulho. Ela não sofreu o que eu sofri. Ela não foi criada para servir, para calar a boca, para aguentar. Ela foi criada para ser livre, para escolher, para ser respeitada. E ela ensina isso para meus netos. Tem dias que eu penso nos meus 13 filhos. Me pergunto se eles estão vivos, se têm família, se arrependeram de como me trataram. Mas não tenho raiva, não tenho mágoa. Deixei tudo isso para trás. Eles fizeram as escolhas deles, eu fiz as minhas. Eu escolhi recomeçar. Escolhi perdoar, não por eles, mas por mim. Escolhi não deixar o passado me prender. E hoje eu sou feliz. Feliz de verdade. Minha vida não é luxuosa. Não tenho carro, não tenho televisão de última geração, não viajo para lugares exóticos, mas tenho uma casa quentinha, tenho comida na mesa,
Tenho minha filha e meus netos que me amam. Tenho minha saúde, que ainda é boa para a idade. Tenho minhas mãos que ainda conseguem fazer tímia. E tenho minha paz. Essa paz que demorei 40 anos para conquistar. Toda noite, antes de dormir, eu agradeço. Agradeço por ter saído viva daquele inferno. Agradeço pela Dona Olinda, que me salvou. Agradeço pela Marinalva, que me deu um motivo para continuar. Agradeço por Deus não ter me abandonado, mesmo quando eu achei que Ele tinha me esquecido. E durmo tranquila, sabendo que, apesar de tudo, eu venci. Se vocês chegaram até aqui, até o final da minha história, eu quero deixar algumas palavras importantes para vocês. Palavras que saem do fundo do meu coração e da minha experiência de vida. Se você está vivendo numa casa onde é maltratado pela própria família, onde seus filhos, seu marido, seus parentes ou qualquer pessoa que deveria te amar está te tratando como escrava, como menos que nada, eu quero te dizer uma coisa muito clara. Isso não é normal. Isso não é amor. Isso não é família. Família de verdade não humilha. Família de verdade não bate. Família de verdade não te obriga a carregar peso que você não aguenta. Família de verdade não te xinga, não cospe em você, não ri da sua dor. Família de verdade te respeita, te valoriza, te trata com dignidade. Eu passei mais de 20 anos da minha vida acreditando que eu merecia ser tratada daquele jeito. Acreditando que era meu dever aguentar tudo calada, que era assim que tinha que ser. Mas eu estava errada, meus queridos. Completamente errada. E se você está passando por isso agora, saiba, você não merece isso. Você merece dignidade. Você merece respeito. Você merece ser tratado como ser humano. Aprendi na marra que aceitar maus tratos não é virtude. Não é paciência. Não é força. É prisão. É morte em vida. Eu morri um pouquinho a cada dia naquela casa, até quase não sobrar nada de mim. Mas quando eu finalmente tive coragem de sair, eu renasci. Eu sei que é difícil sair. Eu sei que dá medo. Eu sei que parece que você não tem para onde ir, que não tem dinheiro, que não tem forças. Eu também achava isso. Mas tem saída, viu? Sempre tem. Mesmo quando a gente acha que tudo está perdido, que não tem mais jeito, que é melhor morrer do que continuar, existe uma porta que pode se abrir. Para mim, foi a Dona Olinda que apareceu naquela rodoviária. Para você, pode ser uma vizinha, uma amiga, uma organização de apoio, um abrigo, uma igreja, alguém que você nem imagina. Mas vai aparecer se você tiver coragem de dar o primeiro passo. O primeiro passo é o mais difícil. É sair. É pedir ajuda. É dizer não para quem te maltrata. Outra coisa importante que aprendi: perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa voltar para quem te machucou. Perdoar não significa aceitar o que fizeram com você. Perdoar é soltar o peso que você carrega no peito. É escolher não deixar que aquelas pessoas continuem te machucando, mesmo de longe, mesmo anos depois. Eu perdoei meu marido, perdoei meus filhos, não porque eles mereciam perdão, mas porque eu merecia viver em paz. O perdão foi para mim, não para eles. E hoje, 40 anos depois de ter fugido, eu digo com todas as letras: valeu a pena. Valeu a pena ter fugido naquela madrugada fria. Valeu a pena ter recomeçado do zero, sozinha, grávida, sem nada. Valeu a pena cada lágrima, cada dificuldade, cada noite que eu passei em claro com medo. Porque hoje eu tenho paz. Eu tenho amor de verdade. Eu tenho dignidade. E ninguém mais me tira isso. Se você está me assistindo agora e está passando por algo parecido, busque ajuda. Converse com alguém de confiança. Em cada país existem autoridades e organizações que ajudam pessoas em situação de violência doméstica. Procure na sua cidade, na sua região. Não fique calada. Não fique sozinha. O mundo tem gente boa disposta a ajudar, igual a Dona Olinda me ajudou. Lembre-se, você não está sozinha. Milhares de pessoas passam pelo que você passa. E milhares conseguiram sair e recomeçar. Você também consegue. Eu consegui com 40 anos.
grávida, sem dinheiro, sem estudo. Se eu consegui, você também consegue. E agora, meus queridos, meu último pedido para vocês. Se você assistiu minha história até aqui, se minha história te tocou, te ensinou algo ou te deu esperança, eu preciso que você faça duas coisas urgentes. Primeiro, se inscreva nesse canal agora, ative o sininho das notificações, porque tem muitas outras histórias de vovós aqui, histórias de superação, de luta, de vitória. Histórias que podem ajudar você, consolar você, ensinar você a não desistir nunca. E segundo, deixe aqui nos comentários a palavra Fênix. Só essa palavra, Fênix. Sabe por quê? Porque a Fênix é o pássaro que renasce das cinzas. E eu renasci. E você pode renascer também. Quando você escrever Fênix nos comentários, você está me dizendo que ouviu minha história até o final e está se comprometendo a renascer das suas próprias cinzas, não importa quanto tempo demore. Faça isso agora, não deixe para depois. Escreve Fênix aí embaixo. É rápido, é simples, mas significa que você acredita em recomeços. E significa o mundo para essa vovó aqui que está do outro lado da tela torcendo por você. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que Ele dê força para quem está sofrendo. Que Ele abra portas para quem precisa sair. E que Ele traga paz, dignidade e amor verdadeiro para todos os corações feridos. Um beijo grande dessa vovó aqui, com todo o carinho e toda a fé no recomeço de vocês.